Olá pessoal, a nossa aula de hoje irá falar sobre o tecido nervoso, o condutor de impulsos elétricos. Bem, o tecido nervoso ele tem como principal atributo a capacidade de conduzir impulsos eletroquímicos. Ele distribui-se por todo o organismo, formando uma rede complexa de comunicação que é chamada também de sistema nervoso. Esse sistema ele é muito importante na coordenação de todas as funções de todos os órgãos. O tecido nervoso praticamente não possui matriz extracelular. Essa matriz extracelular ela é muito comum nos outros tecidos, certo? Que são produtos produzidos pelas células componentes desses sistemas. Mas no caso do tecido nervoso, certo? Não se observa a presença de matriz extracelular. Então, nesse tipo de tecido, existem dois tipos celulares, que são os neurônios e os gliócitos. Bem, os neurônios, esse aí que você observa na figura, né? Eles são capazes de receber estímulos que podem vir tanto do ambiente ou de outros neurônios, certo? E transmiti-los por meio de impulsos elétricos a outros neurônios ou a órgãos, como por exemplo, as glândulas, certo? E por aí vai, músculos. Eles apresentam um tamanho variado e geralmente possuem extensos prolongamentos, que é essa parte mais delgada que se observa na figura, certo? São formados por dendritos, corpo celular e axônio. Essas partezinhas parecidas com raízes são os dendritos, né? O corpo celular é exatamente onde existe o núcleo, entendeu? E as organelas da célula, né? E o axônio é essa parte mais compridinha, tá certo? Então vamos lá. Qual é a função desses dendritos, né? Eles são prolongamentos ramificados que aumentam a superfície celular, né? Essas estruturas elas são especializadas em receber estímulos do ambiente ou de outros neurônios. O corpo celular é a porção exatamente da célula na qual se encontra o núcleo e a maior parte do citoplasma e todas as organelas, certo? Essa região também é capaz de receber estímulos. E finalmente o axônio, que é essa parte mais comprida, mais delgada, é um prolongamento com ramificações na extremidade final. A especialização dessa estrutura está na condução do impulso nervoso para outros neurônios e para células musculares e também para glândulas, certo? A transmissão do estímulo nervoso de um neurônio para outra célula acontece nas chamadas sinapses, certo? Bem, a sinapse é um espaço com cerca de 10 a 50 nanômetros, que é uma medida muito pequena, né? Pela qual os neurotransmissores passam do axônio de um neurônio, que é chamado de pré-sináptico, para o dendrito de outro neurônio, que é chamado de pós-sináptico, certo? Então, nessas sinapses, o impulso nervoso da célula pré-sináptica, ela é transformado em um sinal químico, com liberação de neurotransmissores que atuam sobre a célula pós-sináptica. Certo? Então nós falamos dos neurônios, agora vamos falar dos gliócitos. Cerca de 90% das células que compõem o tecido nervoso não são neurônios, e sim gliócitos, também chamados de células gliais. Diferentemente dos neurônios, os gliócitos não apresentam as ramificações que os neurônios têm e não conduzem impulsos nervosos. Sua principal função é sustentar e nutrir os neurônios. As células de Schwann, que são uma categoria de células gliais, elas revestem os axônios, formando uma espécie de capa, certo? De isolante, para que os impulsos não sejam perdidos no ambiente, né? Essas capas são concêntricas, né? São camadas concêntricas, formando o que se chama também de extrato mielínico. Esse extrato mielínico não é contínuo, ele é cheio de paradas. Então, em cada uma dessas junções, ou seja,
Entre uma célula de Schwann e outra, existe o que se chama de nódulo de Ranvier, que são secções, certo? Que separam, que fazem parte dessa capa protetora do axônio, certo? O conjunto constituído por um axônio e pelo extrato mielínico que o envolve chama-se neurofibra. Ou seja, essas neurofibras, né, os grupos que elas formam, quando elas se atam umas com as outras, ela forma um feixe nervoso, certo? Então, é o próprio nervo. Inclusive, nós temos, por exemplo, o nervo supraescapular, certo? E o nervo axilar, que são complexos de nervos dos braços, certo? Se a gente perceber aí, isso é um feixe, né, de várias fibras nervosas, ou seja, de neurofibras, uma verdadeira fiação, né, que comanda todos os músculos do nosso corpo, né, todos os órgãos, glândulas e por aí vai. E temos aqui também outro exemplo, que é o nervo ciático, né? Esse nervo é o nervo que comanda as duas pernas, a musculatura das duas pernas. Ele surge a partir da porção final da coluna, né? Passa pela região glútea e ele proporciona, né, a mobilidade, certo, dos membros inferiores. Então, gente, essa foi a nossa aula, né, sobre tecido nervoso. Espero que tenham gostado e fiquem atentos a uma próxima oportunidade. Então, até lá.